Vamos fazer contato com a presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, Maria José Braga. Bom dia, Maria José. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes e as ouvintes da Rádio Brasil Atual. Maria José, a FENAGE fez um levantamento, um monitoramento, na verdade, feito no ano passado, que apontou um total de 116 declarações contra a imprensa em 2019, feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Nesse ano ele já fez outros ataques, inclusive, né? Como que você vê essa relação do presidente Jair Bolsonaro com a imprensa de uma forma geral? Bom, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro institucionalizou, por meio da presidência da República, os ataques à liberdade de imprensa no Brasil. Ele tem feito sistemáticos ataques com declarações que visam claramente descredibilizar a imprensa e os jornalistas para que a sociedade brasileira se mantenha desinformada, inclusive sobre as ações de governo. Então, não é uma coisa espontânea, não é uma coisa, vamos dizer assim, impensada. O presidente tem feito sistemáticos ataques no sentido de descredibilizar a imprensa para que as notícias que começam a circular sobre suas ações de governo, sobre tantas medidas que o governo tem tomado e que contrariam os interesses da população brasileira, não sejam lidas e interpretadas pela população como deve ser, para que a população saiba, de fato, julgar como está o governo. Então, é uma ação sistemática e, por isso, é muito perigosa. E é importante também a gente demarcar um determinado campo, né? Porque é normal que, não só aqui no Brasil e também em outros lugares, que governantes contestem, né, informações dadas pela imprensa ou determinado tipo de dado ou até alguma narrativa da qual eles discordem. Agora, o que é normal é fazer esse tipo de ataque que o Bolsonaro faz, né, Maria José? Porque, inclusive, depois que esse monitoramento foi fechado, ele ainda fez um ataque aí homofóbico contra um jornalista ali numa das coletivas chamadas Quebra-Queixo. Ou seja, o tipo de ataque que o Bolsonaro faz, ele vai muito além da contestação. É claro, é preciso que fique também muito evidente para a população brasileira que nós, que representamos os jornalistas, não achamos que veículos de comunicação e jornalistas estão imunes a críticas. Claro que não. Nós, inclusive, defendemos que todo veículo de comunicação tenha o seu ouvidor, a sua ouvidora, o chamado ombudsman, para que a população possa opinar, possa reclamar do que não foi bem tratado, de uma informação equivocada, de uma informação mal interpretada. Isso é uma coisa, que é a crítica de mídia, que é perfeitamente compreensível e desejável. Mas o que o presidente Bolsonaro faz, volto a dizer, são ataques deliberados, ataques genéricos e generalizados com um objetivo específico. E o objetivo é fazer com que as pessoas passem a duvidar das notícias que são divulgadas e, em especial, as notícias do seu governo. É um presidente que tenta descredibilizar a ciência, que tenta descredibilizar os homens, vamos dizer assim, homens e mulheres de saberes, tenta descredibilizar as universidades, as instituições de ensino, as instituições de pesquisa no país e tenta também sistematicamente promover a descredibilização da imprensa. Agora, existe outro aspecto, inclusive a gente conversava mais cedo aqui com a cientista política Rosemary Segurado, e ela falava do comportamento de certas figuras da política brasileira que acabam refletindo, né, legitimando um determinado tipo de atitude que não é a ideal daquilo que se espera numa convivência em sociedade. E a gente vê também nesses ataques do presidente Jair Bolsonaro um estímulo para que muita gente, já que ele conta com uma tropa virtual real e também fake, né, nas redes sociais, que acaba atacando jornalistas. Então a FENAGE já constatou isso, né, Maria José? Houve muitos ataques coordenados a jornalistas em redes durante o ano passado. É preciso que a gente lembre que esse governo
ele é um governo que institucionaliza a violência. Basta lembrar o pacote anticrime que foi enviado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que, de fato, previa uma autorização para policiais matarem sem absolutamente nenhum pudor. Infelizmente, o Congresso Nacional não aprovou o chamado excludente de ilicitude. Se o governo institucionaliza a violência como um todo, ele também institucionaliza a violência contra o que considera seus inimigos. E o presidente Bolsonaro trata os jornalistas e os defensores de direitos humanos, defensores do meio ambiente, das causas das minorias, ele trata como inimigos. E ao tratar como inimigos, ele parte para o estímulo à violência. É de fato muito preocupante. A FENAGE vai lançar agora, no dia 16, o seu relatório geral da violência contra jornalistas e dos ataques à liberdade de imprensa no Brasil, que além do Bolsonaro tem outros agressores, mas infelizmente nós estamos vivendo uma situação em que o presidente da República se tornou o principal agressor da categoria dos jornalistas. E sendo uma figura política de maior relevância em termos de cargo no país, isso é muito preocupante, né, Maria José? Porque, como você falou, isso acaba legitimando justamente esses possíveis atos de violência contra profissionais da imprensa. É claro, imagina, se o presidente da República se dá o direito de sair agredindo verbalmente profissionais e sair atacando a imprensa de uma forma geral, ele de alguma forma, dá o salvo-conduto para que os seus seguidores façam o mesmo. E, de fato, cresceu no Brasil nos últimos anos, desde a campanha eleitoral, os chamados ataques virtuais, as agressões virtuais, as ameaças a jornalistas por meio das redes sociais, e isso cresceu de uma forma incentivada, vamos dizer assim, desde a campanha eleitoral, para que se provocasse um efeito eleitoral e agora continua sendo incentivada para que haja um exército de apoiadores do governo, independentemente das ações que esse governo tem tomado. E volto a dizer, em inúmeros casos são ações contrárias ao interesse da população brasileira. Agora, Maria José, a gente teve aqui, eu até comento de vez em quando que existe um certo constrangimento em comentar algumas declarações do presidente da República, mas a gente não pode deixar passar batido que nessa segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro disse que quem lê jornais fica desinformados. E aí ele atacou os jornalistas dizendo o seguinte, vou ler aqui a declaração textual do Bolsonaro. Vocês são uma espécie em extinção, vocês jornalistas. Eu acho que vou botar os jornalistas do Brasil vinculados ao IBAMA. Vocês são uma raça em extinção. Como que você vê essa declaração dele, Maria José? Bom, o Bolsonaro ele tem uma característica bastante peculiar, que é o de falar sem pensar. Então, parece que a verborragia do presidente é uma prática permanente. Ele ataca a imprensa, volto a afirmar, para fazer com que a população brasileira se mantenha desinformada. É exatamente o contrário do que ele diz. São pelas redes sociais, são pelos seus apoiadores e seguidores, que mentiras e meias-verdades continuam a ser divulgadas e um exército de seguidores continuam desinformados e, por isso, apoiando o presidente. Quando critica diretamente os jornalistas, o presidente expressa um desejo, que eu creio que seja o desejo de muitos, que o jornalismo deixe de existir. E que os jornalistas que fazem jornalismo, porque, volto a dizer, jornalismo não pode ser feito por qualquer um, é feito por jornalistas, pelo presidente e por muitos outros, os jornalistas também não existiriam, estariam de fato em extinção. Mas nós, da Federação dos Jornalistas, do Sindicato de Jornalistas de todo o país, afirmamos exatamente o contrário. O jornalismo nunca foi tão necessário. Exatamente por esse excesso de informação que circula pelo mundo
E por essa informação muitas vezes imprecisa, incompleta e até mesmo inverídica, é exatamente por esse excesso de informação que o jornalismo e os jornalistas se tornam mais necessários. Então, mais do que nunca, a população precisa de fontes de referência, precisa de saber onde buscar a informação verdadeira, precisa de ter meios de comparação das informações que circulam, e aí é o jornalismo e são os jornalistas as grandes referências e vão continuar sendo, mesmo que isso provoque um grande desgosto no presidente da República. E, Maria José, a gente sabe que, na verdade, a chegada do Bolsonaro ao poder, que uma pessoa que sempre teve posições extremas, também se deve, em parte, ao comportamento de veículos da mídia tradicional, da chamada mídia comercial, que naturalizaram o comportamento agressivo do presidente da República. E hoje, profissionais desses veículos são alvo justamente do presidente Bolsonaro. Os veículos da mídia comercial estão protegendo devidamente, estão dando guarida para os seus profissionais da forma correta? Olha, infelizmente não. Inclusive, os veículos da chamada mídia tradicional hegemônica, eles não têm feito ou não têm repercutido as denúncias que nós fazemos dos ataques do presidente Bolsonaro. Era preciso, sim, que esses veículos não só assumissem a defesa dos seus profissionais, mas assumissem a defesa da sua atividade de produção de jornalismo. Porque o que o Bolsonaro faz é tentar descredibilizar esses veículos. E nem isso eles estão apontando para a sociedade. Olha, tome cuidado. O presidente diz isso, mas nós é que fazemos o trabalho de buscar as informações e levar essas informações para o público. Então, não só não protegem devidamente os seus profissionais, quanto não cumprem o papel essencial de esclarecer a sociedade brasileira sobre o que de fato está acontecendo. Os veículos hegemônicos de comunicação continuam dando um apoio ao Bolsonaro. Por quê? Porque apesar de ele atacar, inclusive, esses veículos, ele continua implementando a agenda econômica neoliberal, que é apoiada pelos grandes veículos de comunicação no Brasil. Então, do ponto de vista da economia, ele está fazendo as lições que foram dadas para ele fazer, que é tirar direito do trabalhador, que é desregulamentar as relações de trabalho, que é favorecer o capital, ou seja, as empresas, os empregadores, em detrimento dos trabalhadores. Como ele está cumprindo essa agenda econômica, ele continua tendo o apoio político da maioria dos veículos de comunicação comerciais do Brasil. E aí não fazem nem a defesa do seu profissional, volto a dizer, e nem a defesa da sua atividade, que é de produção de informação jornalística. Ou seja, em nome justamente dessa aliança em prol dessa agenda econômica do governo, acaba se fechando os olhos aí para uma série de arbitrariedades desse mesmo governo, inclusive contra os próprios profissionais, né, os veículos fechando os olhos para as ameaças feitas aos seus próprios profissionais, Maria José. É exatamente isso. Os veículos fecham os olhos em razão da agenda econômica que está sendo implementada pelo governo. E isso é muito grave, porque nós estamos, de fato, vivendo um meio estado de exceção no Brasil. E isso não é novo, é desde a preparação do golpe que tirou a presidenta Dilma do poder e os veículos de comunicação da mídia hegemônica brasileira não fazendo os devidos esclarecimentos à população. Pelo contrário, apoiando as medidas arbitrárias, apoiando ações do judiciário, do legislativo e do executivo, que inclusive contrariaram e contrariam a Constituição brasileira. Certo, Maria José, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, Glauco, muito obrigada a vocês da Rádio Brasil Atual e obrigada aos e às ouvintes. Tá certo. Conversamos aqui com a presidenta da Federação Nacional de Jornalistas, a FENAGE, Maria José Braga.